Mistérios ocultos nas entrelinhas bíblicas revelam o ponto alto da narrativa da escada de Jacó. Por gerações, essa história tem fascinado e intrigado a humanidade, transcendendo as páginas sagradas. A expressão escada de Jacó ganhou vida própria, transcendendo os limites das Escrituras. Ela se tornou título de filmes, livros, flores e até mesmo batizou dispositivos eletrônicos. Mas afinal, qual é a origem secreta dessa enigmática expressão? Esse enigma se desvenda no livro de Gênesis, capítulo 2, onde a misteriosa escada de Jacó é mencionada. Nesse relato, Jacó, destinado a ser o patriarca de Israel, se encontra em uma fuga desesperada de seu irmão gêmeo, Esaú. É revelado em Gênesis 25 que Jacó habilmente enganou Esaú, fazendo-o trocar seu direito de primogenitura, uma herança de valor inestimável, por uma simples tigela de sopa, um preço aparentemente baixo para uma recompensa tão grandiosa. Mas as artimanhas de Jacó não param por aí. Em Gênesis 27, ele ousa elevar seu jogo a um novo patamar, fingindo ser seu irmão Esaú, para enganar seu próprio pai idoso e quase cego. Através desse ardil, ele busca receber a bênção destinada ao primogênito da família. O que se segue é um intrincado emaranhado de decepções que culminam em Jacó, assumindo não apenas as bênçãos físicas, mas também as bênçãos espirituais do seu clã. Um destino entrelaçado pelo mistério e pela astúcia. O roubo da bênção e do direito de primogenitura desencadeia uma tensão imortal entre Jacó e seu irmão mais velho, Esaú. As consequências desse ato reverberam ao longo dos tempos, envolvendo-nos em uma trama ancestral de intrigas e segredos. A escada de Jacó nos transporta para além do óbvio, levando-nos a explorar os recônditos mais profundos da natureza humana. O que essa história milenar pode revelar sobre nossas próprias escolhas e dilemas? Que tesouros ocultos se escondem nas entrelinhas dessa narrativa? As respostas se escondem no âmago da Bíblia, aguardando serem desvendadas por aqueles que se atrevem a mergulhar na grandeza de suas palavras. Por causa disso, a palavra de Deus diz em Gênesis 27, versículo 41, Então, Esaú odiou Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, Chegarão os dias de luto por meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Esaú estava falando sério ao dizer isso, e sabendo disso, a mãe deles, Rebeca, enviou Jacó para se refugiar com seu irmão Labão. Jacó esperava encontrar uma esposa e estabelecer uma nova vida lá, em segurança, longe da fúria de seu irmão, com a permissão de seu pai. Gênesis 28, versículo 5. Então, Isaque enviou Jacó para longe, para Padã-Arã, a terra de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Jacó decidiu acampar sozinho sob as estrelas, fugindo e com nada além de uma pedra como travesseiro. Nesse momento, o coração de Jacó provavelmente estava cheio de arrependimento pelo passado, solidão no presente e incerteza em relação ao futuro. Mas então a história toma um rumo grandioso. Em Gênesis 28, versículo 11 e 22, lemos, E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Você está mentindo. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra, e você se espalhará a oeste, leste, norte e sul, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você e de seus descendentes. Eis que estou com você,
e cuidarei de você onde quer que vá, e o trarei de volta a esta terra prometida, pois não o deixarei até que eu tenha cumprido o que prometi a você. Então Jacó acordou do seu sono e disse sem dúvida alguma: o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ele ficou com medo e disse: quão temível e maravilhoso é este lugar! Não é outro senão a casa de Deus. Este é o portal dos céus. Então Jacó se levantou de madrugada, pegou a pedra que havia colocado debaixo de sua cabeça e a erigiu como uma coluna, um monumento à visão que teve, e derramou azeite sobre o topo dela para consagrá-la. Ele chamou aquele lugar de Betel, a casa de Deus. O nome anterior daquela cidade era Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, me guardar nesta jornada que estou fazendo, me der comida para comer e roupas para vestir, e se eu retornar em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que erigi como coluna será a casa de Deus, um lugar sagrado para mim, e de tudo o que me deres, eu te darei o dízimo como oferta para expressar minha gratidão e dependência de ti. Este é o primeiro encontro sobrenatural de Jacó com Deus, e isso se assemelha ao de Abraão em Gênesis 15. Também vale ressaltar que Jacó está quase na mesma idade que Abraão tinha, quando Deus lhe disse para deixar sua casa e viajar para uma nova terra. Uma escada erguida no chão é mais precisamente expressa como uma rampa ou escada, semelhante a um monte construído contra a cidade murada. Jacó não apenas recebeu uma visão de Deus, mas também recebeu uma mensagem de Deus. A palavra para Jacó confirmou a promessa feita a Abraão e Isaque: seus descendentes serão como o pó da terra, e todas as pessoas da terra serão abençoadas por meio de você. Esta é a primeira vez que Jacó ouve a promessa de Deus. Não era uma informação nova, mas se tornou real para ele quando percebeu que era a promessa de Deus. Quando Jacó acordou do seu sono, ele sabia exatamente o que havia acontecido. Ele concluiu: certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. O lugar não tinha mudado, ainda era o deserto, com apenas uma pedra como travesseiro, mas Deus apareceu naquele lugar. Ele apareceu a Jacó em sua quebrantamento e cansaço, porque ele precisava que Jacó chegasse ao fim de si mesmo antes de depender de Deus. Sabemos que Jacó teve um novo encontro com Deus, porque ele estava com medo, não de Esaú, mas do único e verdadeiro Deus. Um medo maior havia expulsado um medo menor, porque o poder de Deus triunfou sobre o poder de Esaú. Jacó havia cochilado em um determinado lugar, mas depois de ver Deus, ele acordou e deu ao local um nome sagrado: Betel. O que antes era um lugar escuro foi transformado em um espaço sagrado. Nada havia mudado na situação de Jacó. Tudo o que mudou foi a nova visão de Deus por parte de Jacó, e isso mudou tudo. A cidade pagã de Luz foi transformada em Betel, que significa casa de Deus. Jacó derramou óleo sobre a pedra áspera que serviu de travesseiro, transformando-a na pedra fundamental de um altar centrado em Deus. Ele santificou esse lugar escuro, reconhecendo invisivelmente o sobrenatural em ação ali mesmo no mundo natural hostil. Mesmo que Jacó tenha conseguido o maior golpe ao reivindicar a linha de herança familiar para si mesmo, Deus queria que ele entendesse que, embora ele fosse o herdeiro escolhido de Deus, para cumprir as promessas de Deus a Abraão, multiplicando seus descendentes em uma grande nação, que Deus chamaria de sua própria. Deus estava no controle, não Jacó. O plano seria realizado da maneira de Deus, não de Jacó. Levaria algum tempo antes que Jacó compreendesse plenamente essa verdade. Este é o momento visual que Jacó viu no sonho. Mas o que isso significa? Em seu encontro com Natanael, o Senhor Jesus faz uma aparente referência a esse incidente. Natanael havia conhecido Felipe depois de experimentar uma alegria renovada. Felipe estava ansioso para compartilhar isso com alguém, então decidiu falar com Natanael. Ele manteve sua mensagem simples e curta. Disse a Natanael que havia encontrado o Messias, que havia sido anunciado por Moisés e pelos profetas: Jesus de Nazaré. Natanael tinha problemas, pois Nazaré era uma cidade desprezada da Galileia.
parecia impossível para ele que o Messias vivesse em um bairro tão pobre. Sua mente estava ocupada com essa pergunta e, portanto, ele decidiu expressá-la. Nenhuma argumentação foi levantada por Felipe. Ele sentiu que a melhor maneira de lidar com objeções era apresentar diretamente as pessoas ao Senhor Jesus. João 1, versículo 47. Jesus viu Natanael se aproximando e disse dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade, nem engano, nem duplicidade. Este versículo mostra que Jesus sabia todas as coisas. Mesmo sem nunca ter encontrado Natanael antes, ele sabia quem ele era. Natanael ficou surpreso que um completo estranho deveria falar com ele como se o conhecesse, mas Jesus o viu, mesmo que ele estivesse tão oculto. João 1, versículo 49, versículo 51. Natanael respondeu: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu: Porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que estas. Então ele disse a ele: em verdade, te digo que verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, a ponte entre o céu e a terra. Sempre que Jesus introduzia uma declaração com as palavras em verdade, ele estava prestes a dizer algo muito importante. Aqui, ele deu a Natanael uma imagem do tempo futuro, quando voltaria para reinar sobre toda a terra. O mundo então saberá que o filho do carpinteiro, que viveu e foi desprezado em Nazaré, é verdadeiramente o Filho de Deus e o Rei de Israel. O céu se abrirá naquele dia. O favor de Deus repousará sobre o rei enquanto ele reina, com Jerusalém como sua capital. Natanael provavelmente estava meditando na história da escada de Jacó com seus anjos subindo e descendo. Aquela escada é uma imagem do próprio Senhor Jesus Cristo, o único acesso ao céu. Os anjos de Deus subirão e descerão sobre o Filho do Homem. Jesus disse a Natanael que ele havia visto apenas demonstrações muito pequenas de seu messianismo. No futuro reinado de Cristo, ele verá o Senhor Jesus se revelar plenamente como o Filho ungido de Deus. A escada ilustra a relação entre Deus e o homem. Ela mostra que o Deus que criou o universo deseja um relacionamento próximo com sua criação, especialmente com a humanidade. Ele é aquele que inicia essa conexão, discussão e amizade. Assim como a escada de Jacó ilustrou a conexão entre Deus e o homem, Jesus Cristo é a conexão espiritual, o mediador e a escada, para preencher a lacuna criada pelo pecado entre Deus e os homens. E por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que pela morte, para a redenção das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus 9, versículo 9 e 15. Jesus Cristo iniciaria uma nova aliança espiritual disponível para todos. Ele trocaria nossos pecados por sua justiça, permitindo-nos conhecer a Deus e desfrutar do relacionamento íntimo que ele pretendia desde o início. Jesus era de fato o Filho de Deus. Até mesmo o soldado romano na cruz declarou isso. Como cristãos, vemos esse sonho de Jacó como altamente simbólico, representando o mediador Jesus Cristo, que veio à Terra e se tornou aquela escada ou escadaria para que possamos reconectar o relacionamento com Deus, que foi rompido por causa do pecado. Romanos 5, versículo 1 e 2. Portanto, uma vez que fomos justificados, isto é, declarados inocentes diante de Deus, livres do pecado pela fé, compreendamos o fato de que temos paz com Deus e a alegria da reconciliação com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o ungido. Por meio dele também temos acesso, pela fé, a este estado notável de graça em que permanecemos firmes, seguros e protegidos. Regozijemo-nos em nossa esperança e na confiante certeza de experimentar e desfrutar da glória de nosso grande Deus, a manifestação de sua excelência. E de acordo com a palavra de Deus, Jesus foi o nosso ideal, a escada de Jacó, que veio à terra da linhagem de Jacó, por meio das provisões de Deus, nos resgatou para que pudéssemos viver no céu por toda a eternidade. A reação de Jacó a essa visão sugere que ele possa ter se tornado um verdadeiro crente nessa ocasião. O sonho de Jacó
enfatiza a graça iniciadora de Deus, não porque ele era justo, mas por causa do chamado de Deus e da fidelidade a Abraão. Jacó foi a terceira geração a receber as promessas da aliança abraâmica. Como Jacó provavelmente nunca tinha ouvido a voz de Deus antes, o Senhor se identificou através de Abraão e Isaque. A escada, na verdade, mais parecida com uma escada rolante, os hebreus implicam que a escada estava em movimento, com uma escada subindo e outra descendo, e anjos subindo e descendo. Jacó sabia que o céu, onde Deus residia, estava no topo das escadas. Quando ele acordou, ele prometeu a Deus 1/10 de tudo o que ele criou. Quando olhamos para os personagens do Gênesis, podemos ver paralelos com Jesus. Voltemos ao momento em que Abraão foi instruído a oferecer Isaque como sacrifício. Ele foi direcionado para uma montanha específica, conhecida como Moriá. Anos depois, essa mesma montanha ficou conhecida como Gólgota, o lugar onde Deus sacrificou seu único filho. Adão e Eva, em meio ao castigo de Adão e Eva, Deus fez uma promessa em Gênesis 3. Ele disse à serpente que a semente, ou descendência da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, assim como a serpente feriu o calcanhar da descendência. Um calcanhar ferido não é fatal, mas uma cabeça esmagada é. E esta é a primeira promessa de que um dia Deus derrotaria Satanás de forma fatal. Agora sabemos quem amarrou o homem forte e destruiu seus bens. A vitória final virá por meio de Cristo, a semente da mulher. Na Bíblia, Deus frequentemente se comunicava com as pessoas por meio de sonhos, fornecendo informações importantes e orientando-as nas ações que ele havia planejado para elas. Ele fala conosco hoje por meio de sua palavra escrita, a Bíblia, que contém muitas histórias como a de Jacó e princípios específicos e claros pelos quais ele deseja que vivamos. Deus também fala conosco por meio do Espírito Santo, quando oramos, ouvimos sermões e salmos, interagimos com outros crentes e passamos tempo a sós com ele. A chave é praticar a palavra e não apenas lê-la ou ouvi-la. A história de Jacó demonstra que, mesmo quando o decepcionamos ou deixamos de lhe dar nossa completa lealdade, Deus não nos abandona. Ele espera que entreguemos completamente nossos corações a Ele. Você busca prosperidade e plenitude em todas as áreas de sua vida? Quer aprender como a fé e a sabedoria bíblica podem transformar sua relação com o dinheiro e conduzi-lo a uma vida mais próspera? O livro Prosperidade com Deus encontrará um guia inspirador e prático para trilhar uma jornada rumo à verdadeira riqueza. Descubra como fortalecer sua fé em Deus e colocá-la em ação, alcançando contentamento, sucesso financeiro e uma vida abundante. Acesse o link nos comentários e mergulhe neste livro repleto de ensinamentos valiosos. Prepare-se para uma leitura transformadora que o guiará para uma vida de prosperidade com base em sua conexão com o Criador. Não perca essa oportunidade de descobrir o verdadeiro sentido da prosperidade.